Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da EBD Online, esta EBD bem pertinho de você. Eu sou o presbítero Gastone e vou ficar com vocês por alguns minutos para comentarmos a lição de número 5, lição de adolescente, cuja lição do primeiro trimestre de 2024, tem como temática a história da salvação. E na lição 5, lição em que estudaremos no próximo domingo, temos por título A Missão de Israel no Plano de Deus. Então eu já chamo a atenção aqui dos professores, porque ora nós vamos trabalhar Israel como nome de Jacó, ora nós vamos trabalhar Israel como nação de Israel. Então é necessário que os irmãos atentem para deixar claro quando estarão falando do patriarca Jacó e quando estarão falando da nação de Israel, tá bom? Então nós temos aí leitura bíblica, a nossa leitura que corresponde à leitura bíblica em classe, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de 2 a 7. Esta leitura em que está inserida no discurso do nosso mártir Estevão, o diácono Estevão, antes de sucumbir, trouxe uma explanação sobre a nação de Israel quando precisou tratar com os seus patrícios. Né? Esse discurso dele inflamou mais ainda a situação e dá início, então, ou pelo menos dá uma continuidade acentuada à perseguição dos cristãos. Não é? Então, a partir do capítulo de número 7, a gente vai ver a intensificação das perseguições, mas não antes de contemplar o discurso de Estevão, que foi um belo discurso. Não é? Então, a gente tem aqui apenas de 2 a 7, mas é claro que você poderá ampliar esse discurso e abordar aqui com os seus alunos sobre a colocação de Estevão sobre os judeus que ouviram. Bom? E aí, em seguida, a gente tem Gálatas capítulo 3, versículo 14, que é a mensagem ou textuário da nossa lição. Não é? Então, antes de comentar a mensagem 3 e 14 de Gálatas, eu até convido você a fazer uma citação de Gálatas 3 e 8. 3 e 8 de Gálatas diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E é justamente nesse contexto do anúncio do Evangelho no Antigo Testamento, já que muitos de nós fazemos essa menção de Evangelho é coisa do Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai justamente trazer que no Antigo Testamento houve o anúncio da mensagem de Deus, ou as boas novas de Deus. E que mensagem foi essa? Então, no contexto, nós temos o nosso textuário ou mensagem na lição de jovens, que é o versículo 14. Na lição aparece na nova tradução da linguagem de hoje, mas é bom sempre que você faça uso de uma outra tradução, tá bom? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, aqui a gente tem esse contexto da mensagem anunciada no Antigo Testamento e o patriarca Abraão estava inserido nesse contexto, tá bom? Gostaria também de trazer para os irmãos que vocês poderiam aproveitar aqui as imagens que aparecem. Então, a gente está colocando a missão de Israel no plano de Deus. E logo na nossa lição aparece a bandeira de Israel. Como nós estamos vivendo num contexto de guerra com Israel, então vocês poderão utilizar também e trazer um pouco das questões atuais
o que está acontecendo em Israel? A guerra contra o Hamas. E, é claro, de outras nações se mobilizando para ir de encontro a Israel. Inclusive, no Brasil, discursos de ódio contra a nação de Israel. Então, vocês podem aproveitar isso e trazer no contexto do surgimento aí dessa nação de Israel e a missão no plano de Deus. Na lição passada, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar uma promessa, uma esperança, e nas lições vindouras nós vamos dar continuidade. Né? Por quê? Porque na lição de número 6 a gente vai trabalhar o nascimento que mudou a história. E aí a gente vai dando essa continuidade sobre Israel nesse plano de Deus. Tá? Dentro da lição, nós temos os objetivos que aparecem aí para você em destaque. É claro, está na sua lição, você poderá se apropriar. Primeiro objetivo, aprender como foi o chamado de Deus a Abraão e qual seu propósito. Segundo objetivo, compreender as etapas do tratamento de Deus com Israel. Terceiro e último objetivo, entender quais bênçãos espirituais foram entregues por Deus à humanidade através de Israel. Tá? Então, é necessário compreender e diferenciar Israel, Jacó e Israel, nação. Tá bom? Então, aqui e acolá vai aparecer aí um momento em que Israel é tratado como Jacó e Israel é tratado como nação. Então, vocês deverão deixar isso bem claro para não haver confusão para os nossos adolescentes. Tá? No Ei Professor, é interessante os irmãos abordarem, tá bom? Nós estamos falando aqui de Abreu e Lima, Pernambuco, e surge aí no Ei Professor, né, a citação de Sergipe, o nosso menor estado, não só aqui do Nordeste, como também do Brasil. Tá? Então, vocês podem explorar essas situações, não deixando passar esse momento com a citação de Sergipe. Muitos de nós, às vezes, nem saem do nosso estado, mas tem a oportunidade de citar, colocar um mapa, inserir, colocar aí algumas informações a mais para os nossos adolescentes. Do ponto de partida, a gente tem algumas informações que é pertinente aí para você ter a ideia de como iniciar a aula. Tá? É chamada ponto de partida mesmo, ou partir de onde. Então, o que eu vou ter aí para apresentar aos alunos? Então, aqui é colocado de Abraão ao Egito. Então, nós temos lá Deus convocando a Abraão, ainda nem era chamado de Abraão, mas Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, né, até a chegada da formação desse povo e esse povo ir para o Egito. Tá? Então, a gente tem muitas informações. Do Egito, esse povo que já passou lá com Jacó, chamado Israel, não é? As tribos ainda não formadas, mas cada filho daria ali o surgimento de uma tribo. Em seguida, José, né? José, que era o governador do Egito, estava justamente na responsabilização de livrar mediante, né, aquilo que Deus já falara com eles, em sonhos, né, de livrar o povo da fome e, é claro, dar um novo capítulo à história da nação de Israel. E na saída do Egito, a terra de Canaã, também colocado aqui. Né? Depois disso, né, quando se estabelece na terra de Canaã, inicia-se o processo ou vivência lá com os juízes, já que os irmãos sabem que Moisés ele não consegue entrar na terra prometida, ele até sai com o povo do Egito, não entra na terra prometida. Na terra prometida só entra daquela geração Josué e Caleb, novas pessoas, novos
novos crentes, poderíamos dizer assim, e que não conheciam a Deus como Josué e Caleb conheciam. Aquele povo entra no novo processo, o processo dos juízes, no novo tempo, tempo esse em que os juízes que eram levantados tiveram as suas dificuldades porque este povo não conheceu Deus. Então, havia muita dificuldade para se estabelecer como nação, rodeado de nações pagãs. Depois disso, no período dos juízes, vem o período da monarquia. Né? Então, Saul ele é colocado como rei, em seguida Davi, em seguida Salomão. Salomão, por sua vez, peca e o reino é dividido, e aí temos, então, Israel como reino norte e Judá como reino sul e o reino dividido. Tá? Feito isso, depois tem o processo do cativeiro assírio e cativeiro babilônico. O cativeiro assírio, respectivamente, com o cativeiro babilônico, foi para Israel e para Judá. Israel, por sua vez, cuja capital de reino era lá em Samaria, e enquanto que Judá, capital de reino, Jerusalém. Ambas foram levadas cativas ao cativeiro. Né? Então, depois do processo do cativeiro, nós tivemos o retorno da Babilônia até o Império Romano. E nesse Império Romano, a gente aí vai estudar na semana que vem, já no nascimento de Jesus Cristo, uma nova história, uma nova etapa desse surgimento do povo de Deus, tá bom? Então aqui a gente tem, desse ponto de partida, muita coisa para comentar. Se você for parar para comentar item por item prolongado, não dá para entrar na lição propriamente dita, tá bom? Então, eu sugiro já para vocês que o ponto de partida ele seja de informações que sejam aproveitadas nas próximas aulas e até nessa, mas de forma bem superficial, tá bom? Se explorar, não dá tempo a gente entrar na lição dessa semana, cujo primeiro tópico da lição está o nascimento de uma nação. Essa nação de Israel, ela não nasce na chamada de Abraão, de Abrão ainda no capítulo 12 de Gênesis. Ela não nasce ali, mas na saída de Abrão, de sua terra, de Ur dos Caldeus, até onde Deus lhe mostraria, ela já estava em andamento o surgimento dessa nação. Então, é um ato de fé, é colocado aqui para os irmãos, renúncia, não é para todo mundo, não é você receber de Deus esta ordem, sai aí dessa terra, do meio dos teus parentes, até fácil. Mas quando ele diz assim, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, então imagine que não foi uma tarefa qualquer, foi uma tarefa muito difícil e só daria continuidade à execução dessa tarefa quem tivesse realmente fé para renunciar o que estava com ele e, claro, aquilo que já se tinha, não é? Porque Abraão não era uma pessoa pobre e abdicar do que tinha para explorar novos lugares e, nesse caso específico, uma nova terra. Um ato de fé e, por conseguinte, uma importante decisão. E que decisão foi essa? Entre ficar no comodismo ou obedecer a Deus. Entre ficar no local da prosperidade ou obedecer a Deus. Entre ficar com os seus parentes ou obedecer a Deus. Abraão nos ensina que, independente das circunstâncias, melhor é obedecer a Deus. E aí é justamente isso que a gente vai trabalhar com os nossos adolescentes, é obediência. Tá? E as dinâmicas que os irmãos tiveram aí para trabalhar nas lições passadas, com a venda nos olhos, elas podem ser aproveitadas em boa parte dessas lições. Por quê? Porque ela vai estar associada aí à obediência em boa parte das lições, inclusive nessa, né? De saída, de Ur dos Caldeus à terra de Canaã, locomoção, deslocamento. E o deslocamento a mando
de Deus. Então, a ordem de Deus, é necessário ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Deus Altíssimo. Tópico 2 da lição, vem o estabelecimento de Israel. Então, aqui a gente tem o seguinte, o povo que saiu com Abraão vai, é claro, crescendo. Abraão tem seu filho Isaque, é claro que antes teve Ismael. A lição, ela não aborda aqui para a gente trabalhar os ismaelitas, em seguida, é claro, os árabes, mas apenas que depois Abraão, tem seu filho Isaque, e o seu filho Isaque, já abordando aqui Egito, lugar de multiplicação, nós temos aqui que Isaque gerou a Jacó e a Esaú, tá? Também duas nações. Esaú, que vai dar continuidade a Edom, e Jacó, Israel. Tá? Então, também não há necessidade aqui de abordar os descendentes de Isaque, mas a descendência de Jacó. E esse Jacó, que vai ter o seu nome mudado para Israel, embora quando se fala de mudança de nome de Jacó para Israel, não quer dizer que Jacó ficou sendo chamado exclusivamente de Israel. Pelo contrário, mesmo depois de ter tido seu nome mudado, o próprio Deus, por muitas vezes, chamou de Jacó. Tá? Então a gente tem nos Salmos, tem em Isaías, tem os profetas chamando Jacó por Israel ou por Jacó propriamente dito. Tá bom? Então a gente vai ter isso aí. E os descendentes de Jacó, e aí seria interessante para você, querido professor, elencar, tá bom? Numa cartolina, no quadro, ou quem tiver data show, usa aí o PowerPoint, mas elencar os filhos de Jacó e, com isso, associar a um mapa as tribos de Israel. Porque Jacó vai ser chamado de Israel, pessoa, mas essa pessoa, por nome Israel, tem filhos que gerarão tribos, cada tribo o nome do seu filho, o seu nome será o nome da nação e as regiões dessa nação serão os nomes dos seus filhos, as tribos de Israel. Tá bom? Então seria interessante você associar isso, trazendo aí para os seus alunos, tá bom? E, por conseguinte, a gente tem deserto, um lugar de purificação. Vai trabalhar um pouquinho já Deuteronômio 1, 10 e 11, mas já no período, então, da saída do Egito para o estabelecimento em Canaã. Por isso que eu disse para vocês, não dá para a gente focar muito naquele ponto de partida, senão o tempo não dá, tá certo? Mas aqui um pouco do deserto. Então, o povo sai do Egito, tá? Saindo do Egito, vai pelo deserto, 40 anos pelo deserto, aproximadamente, e aí a gente tem, nesse período de deserto, um período de purificação, um lugar de purificação, onde foi necessário trabalhar o povo de Deus. Existe um ditadozinho entre alguns pregadores, que o povo de Deus saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Deus. Foi necessário ir pelo deserto para que o Egito fosse saindo aos poucos. Tá? Só que aquela nação que saiu do Egito não foi a mesma que entrou na terra de Canaã. E por isso Josué, por isso Caleb, por isso os juízes tiveram dificuldades com a construção teológica com aquele povo, porque eles não conheciam Deus. Faltou muita coisa, não foi? A Canaã, a terra prometida. Então, estabelecida lá em Canaã, aqui a gente vai ter, então, o povo de Deus estabelecendo-se como nação. E é o título que a gente tem para os irmãos. A missão de Israel. Então, a terra de Canaã, ela vai ser a terra que vai abordar os filhos de Israel. Aqui na lição aparece como o povo de Israel chegou à terra prometida, terra que emana leite e mel, a terra que Deus prometeu aos pais. E esta terra é estabelecida como nação, tá? A nação de Israel. Ainda no período bíblico, nós chamamos de nação de Israel,
e este povo era israelitas. Nos dias de hoje, essa nação de Israel, estabelecida em 1948, se vocês podem entrar nessa parte da história ou não, são chamados agora de israelenses, tá? Mas que esse terceiro tópico sobre as bênçãos de Israel para o mundo, isso está associado ao pacto de Deus com Israel. E nisso a gente tem a aliança de Deus, ou pacto, e por fim, Cristo. O homem pecou, destituído ficou da glória de Deus, mas só havia uma forma de ser restabelecido de volta com Deus. Era através de seu Filho, o Cristo. E esse Cristo deveria vir de uma linhagem. E que linhagem foi essa? A linhagem estabelecida: Abraão, Isaac, Jacó, por sua vez, Davi, José, Maria, Jesus. E aí a gente tem o Cristo aparecendo para salvação do mundo. Eu sei que é muita informação para se trabalhar em uma hora, mas eu espero que Deus te dê graça, te dê ousadia para que você possa trabalhar maravilhosamente essa lição com os vossos alunos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Na próxima semana estaremos aqui com mais uma lição para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.